Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui ao Nada Trivial. Hoje é seu dia de tomar a dose de neurociência na veia semanal, no quadro que traz a neurociência assim, nua e crua para vocês, né? Esse quadro, inclusive, pessoal, a partir do nosso clube de membros, passará a ter um vídeo complementar caso os membros peçam. Então, vai funcionar mais ou menos da seguinte forma. O vídeo sai com o tema básico e depois, se você quiser complementações sobre esse assunto, se mais de 20% dos nossos membros do canal solicitarem este vídeo complementar, nós faremos apenas para membros. Então, o que você tem que fazer? Duas coisas. Se tornar membro do canal, obviamente, porque isso eu não sei porque você não fez ainda, né? E assistir esse vídeo para ver se interessa você ter uma complementação dele. Então vamos lá. O que é a tal da barreira hematoencefálica que você viu aqui, que é o tema desse vídeo? Isso é um tema muito interessante pelo seguinte: uma parte dos tecidos corporais, todos os seus órgãos, os seus músculos, tudo, todo mundo, quase por uma obrigação, não é? Precisa estar em contato com o nosso sistema circulatório, o sangue. Até ossos, que as pessoas acham que são coisas assim, absolutamente estanques, paradas, possuem irrigação sanguínea e trocam substratos com o sangue o tempo todo. Especialmente cálcio, né, que tem ali um equilíbrio muito importante. Os hormônios que vêm pelo sangue atuam no osso. Então, mesmo o órgão mais, quem sabe, rígido e menos maleável do corpo tem um suprimento sanguíneo super importante para se manter com o metabolismo em alta, para se manter rígido. Isso não seria diferente com o nosso famosérrimo sistema nervoso central, né? As regiões tanto do cérebro quanto da medula que estão protegidas pelos chamados arcabouços ósseos, né? O crânio e o canal vertebral. Bom, acontece que mesmo que essas estruturas precisando, né, receber esse suprimento sanguíneo e esse contato com o sangue é um pouco perigoso para o cérebro. Por quê? Pelo seguinte, as células neuronais, os neurônios, especialmente aquelas de áreas de intensa atividade neuronal, como é o caso do sistema nervoso central superior, né? Áreas como o hipocampo, por exemplo, com uma atividade elétrica altíssima, cerebelo, com uma atividade elétrica altíssima, requerem, obviamente, energia, suprimento sanguíneo, então, porque vem oxigênio. Inclusive, neurônio é uma célula bastante melindrosa, né? Já falei aqui no canal que os neurônios basicamente precisam ter um tipo de suprimento bastante específico, que é o caso das moléculas de glicose e de oxigênio. O metabolismo do neurônio é bastante limitado para acontecer né, com esse uso de glicose mais oxigênio. E isso vem, obviamente, no sangue e é um suprimento contínuo disso. Porém, também tem no sangue uma porção de substâncias que poderiam atrapalhar o funcionamento cerebral dramaticamente, né? Então, para começar assim, o básico, se você tiver qualquer alteração na concentração dos íons que circulam pelo sangue, você pode ter problemas para gerar uma atividade elétrica adequada. Isso a gente pode lembrar de um fato que é comum e que eu já cheguei a falar aqui para vocês a respeito do líquido cefalorraquidiano, que é o fato de que você não pode ter uma mudança dramática na concentração iônica. Da mesma forma que quando a gente precisava colocar água na bateria do carro, a gente não poderia colocar uma água com íons, porque isso podia atrapalhar todo o funcionamento da bateria. Esses íons são as moléculas que, quando estão em água, se ionizam, ou perdem ou ganham elétrons. E se você, por exemplo, resolver comer 2 colheradas de sal, não é? Eu sei que é uma coisa meio maluca, né? Mas vai que você faz, e você absorve grandes quantidades de sódio, né? O sal de cozinha é cloreto de sódio, então, se você ingerir 2 colheradas de sal de cozinha, você vai acabar tendo uma entrada muito importante de sódio na sua corrente sanguínea. E o nosso corpo,
ele é doido para absorver sódio, né? Porque o sódio ele é meio escasso na natureza. Haja visto que a gente tem apetite por sal, né? A gente gosta de comer coisa salgada justamente para poder obter da natureza essa fonte de sódio. Então, você foi lá e o corpo avidamente absorveu tudo aquilo e agora você começa a ter uma concentração maior de sódio no sangue. Obviamente que dá para corrigir isso, porque algumas regiões vão detectar esse aumento, né, algumas regiões, inclusive do cérebro, vão detectar esse aumento de sódio e vão fazer com que você tenha sede, e você vai tomar mais água e vai diluir esse sangue, fazendo com que a concentração de sódio no sangue fique estável, né? Inclusive, a gente chama isso de osmolalidade do sangue. Eu sei que você deu aquela fugidinha nessa aula lá da química, mas se você não deu, você entendeu exatamente o que que isso significa, que é a relação que existe entre a quantidade, né, daquela substância, e aí a gente está fazendo essa conta em móis, né, e considerando então a força desses móis na água, né? Então, força osmótica, e aí essa osmolalidade vai ser muito importante, porque se você tiver uma osmolalidade sanguínea muito elevada, o sangue tende a puxar água dos tecidos para dentro dos vasos sanguíneos. E se for o contrário, os tecidos puxam água do sangue em direção a eles, desequilibrando esses compartimentos. Bom, Carla, mas o que isso tem a ver com a barreira hematoencefálica? Tem tudo a ver, que é o seguinte: há apenas poucas porções do encéfalo, do cérebro, poderão ter contato direto com o sangue. Inclusive, esse contato direto com o sangue, neste momento, tem um papel específico, que é, por exemplo, detectar que houve uma alteração na concentração iônica do sangue, para que você faça, né, o estímulo para ingerir mais água. Então, nós vamos ter algumas áreas ali do hipotálamo, chamaria atenção específica para o núcleo paraventricular, que está diretamente associado a uma porção de hormônios, mas especificamente em relação a essa questão da água, né, ou da ingesta de água, nós teríamos alguns outros núcleos especializados nisso ali no hipotálamo, que também ficam para fora da barreira hematoencefálica. Outra área que fica para fora da barreira hematoencefálica é a área postrema. E a área postrema é bem interessante porque ela tem um gatilho, né? Ela tem um mecanismo de vômito associado a ela, quando o sistema ali da área postrema, os neurônios da área postrema, podem identificar a presença de substâncias tóxicas no sangue, fazendo com que o vômito seja estimulado justamente para evitar que mais dessa substância seja absorvida, né? Vamos entender, se você se contaminar com algum tipo de substância tóxica, uma planta tóxica, qualquer componente que realmente vai trazer prejuízos para o corpo, e o corpo for capaz de identificar isso cai no trato gastrointestinal, é absorvido nos intestinos, né? E vai para a corrente sanguínea. Passa pelo fígado, e se o fígado não conseguiu resolver o problema daquela toxicidade, ela acaba caindo, né? Porque esse é o papel do fígado, mas se ele não conseguir resolver, vai cair na corrente sanguínea. E aí vai chegar esse sangue vai chegar no cérebro. Mas vai chegar na porção cerebral que é protegida, não é? Por um conjunto de células que fazem com que o sangue não tenha contato direto com o líquido cefalorraquidiano. Por isso, chama-se barreira hemato, né, de sangue, encefálica, em direção ao encéfalo, e faz com que o sangue não consiga ter contato direto com os tecidos cerebrais. Porém, justamente para poder evitar que essa substância tóxica traga rapidamente efeitos tóxicos, inclusive poderiam levar a lesões, e o cérebro, como eu disse para vocês, é muito sensível, muito frágil e acaba reagindo mal a todos os estímulos assim, um pouco mais fortes, né? E aí, as áreas em que a barreira hematoencefálica não existe, como por exemplo a área postrema, vai ser uma pequena região ali do encéfalo que vai entrar em contato com a substância tóxica e vai gerar então estímulos para o vômito, para que, se tiver mais alguma coisa lá, né, nos intestinos, isso seja jogado fora. Você já deve ter vivido algo semelhante a isso quando você ali no seu afã de viver a vida, viver a vida louca, não é? Bebeu álcool mais do que deveria e
teve ânsia de vômito, vômitos e etc, né? Porque o álcool é uma dessas substâncias tóxicas que, quando em concentrações mais elevadas, acaba ativando a área postrema. Mas olha que interessante, exatamente por isso que a gente acaba podendo proteger o restante do cérebro de um efeito mais dramático dessas substâncias, justamente porque nós temos células, que são células da glia, células especializadas, né, especialmente astrócitos, que vão formar uma espécie de barreira para que esses componentes do sangue não consigam chegar nos neurônios, não consigam chegar no tecido cerebral propriamente dito. E esses astrócitos vão acabar tendo o papel de retirar do sistema nervoso o que o neurônio precisa, tipo como se fosse uma babá do neurônio, e impedir por completo que substâncias que não deveriam passar a barreira hematoencefálica passem, né? Que não deveriam chegar ao cérebro passem. Então, uma das coisas mais difíceis que tem na neuropsicofarmacologia é a gente conseguir desenvolver, né, substâncias que vão acabar gerando fármacos, né, substâncias químicas que geram fármacos, que terão o poder de atravessar a barreira hematoencefálica, por serem geralmente mais lipofílicas, mais gordurosas, e com isso tem um pouco mais de trânsito nas membranas biológicas, para poder atuar sobre doenças que afetam o sistema nervoso central, né? Esse é um dos problemas, inclusive, grave da gente tratar infecções cerebrais, porque dificilmente a gente consegue colocar moléculas de antibiótico, que são moléculas relativamente grandes, para dentro do tecido cerebral, né? É por isso que é muito preocupante os quadros de meningite, especialmente meningite fúngica, porque é praticamente impossível tratar um quadro desse usando uma medicação oral, né? E fato é que acaba sendo um risco adicional. Agora, que a barreira hematoencefálica não está aí para atrapalhar o tratamento da meningite, não está, não. Na verdade, o grande papel dela é proteger o tecido cerebral para que você não possa fazer mudanças dramáticas no ambiente dos seus neurônios apenas com coisas que foram consumidas ou que entraram em contato com a corrente sanguínea, ok? Então, você já sabe, se você gostou desse vídeo, gostou do tema, dá o seu like aqui. E se você for membro, escreve aqui no comentário: sou membro e quero mais de barreira hematoencefálica. E aí a gente vai produzir um vídeo bem mais detalhado sobre barreira hematoencefálica, porque um dos vídeos do quadro Neurociência na Veia por mês receberá um conteúdo mais profundo que foi escolhido pelos membros. Então, você é membro do canal? Não é? Se torne membro do canal. Já é? Vota aqui. Quer saber mais de barreira hematoencefálica ou prefere algum outro tema? Durante todo o mês a gente apresenta o quadro e você escolhe qual é que você quer para que a gente aprofunde durante aquele mês, tá bom? Valendo! Esse aqui é o primeiro que você já pode escrever. Sou membro e quero mais conteúdo de barreira hematoencefálica. Eu te vejo no próximo. Um abraço.